Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje é quinta-feira e nesse horário, você sabe, é dia de No Divan da 316, com o doutor Egnaldo Pinheiro, que já está aqui com a gente. Já estar aí plugado na rede, plugado aqui com a gente para falarmos um pouco hoje de como conviver com pessoas difíceis. Eu acho que é mais ou menos esse o tema, não é, doutor Egnaldo? Não sei se com essas palavras. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Elber. Me ouve bem? Tudo bem, ouço sim, graças a Deus. Tudo certo. Tudo certinho, graças a Deus. E hoje é realmente isso, como lidar com pessoas difíceis. Eita. Né? Passamos por esses tempos, né? Isso. E acho que o cara se olha no espelho e já começa. O primeiro desafio é esse, né? Ele se olha no espelho, meu Deus, como é que eu vou fazer contigo, hein, cidadão? Tem dia que o pessoal costuma falar, né? Aqueles que têm, assim, alguma preocupação, falam assim, tem que levantar com o pé direito. Eu levanto com os dois pés, o pé direito e o pé esquerdo também, né? Então, e aí vamos tocar o dia e ver que a gente pode viver naquele momento glorificando a Deus e sendo grato por mais um dia que a gente tem, né? Verdade. E pelas duas pernas que você tem também, né? Você fica levantando só com a esquerda, então é porque você não quer mais a direita ou vice-versa. Ai. Exato. Mas, doutor Egnaldo, então vamos lá, agora falando, né, sério, que o assunto, a gente brinca, mas o assunto é sério, né? Como viver, como lidar com pessoas difíceis. Queria que o senhor já fizesse essa introdução para nós aí. Pois é, a gente vai pensando nesse tempo, né? Questão de pessoas difíceis. Sempre a gente olha com a lente nossa para fora, né? E poucas vezes nós olhamos para nós mesmos. Então, durante a vida da gente, inúmeras vezes nós encontramos com pessoas que e vamos encontrar que pessoas são formadas de personalidades e personalidades diferentes. Imagine se todo mundo fosse igual, tivesse o mesmo rosto, fizesse a mesma coisa, não daria, né? Sim. Então, existem diversas personalidades. E é uma tarefa difícil esse momento do relacionamento. Quando a gente fala sobre lidar com pessoas, é vivenciar o relacionamento que começa dentro de casa, né? Pode ser no trabalho, no ônibus, na escola, onde estivermos. E cada pessoa, com a sua personalidade, ela tem as suas diferenças. Tem pessoas que são extrovertidas, outras calmas, umas que são mais atentas, que você conversa com ela e ela olha nos seus olhos. E eu vou até dizer uma coisa para você, Elber. Eu tinha uma dificuldade muito grande de olhar nos olhos das pessoas quando eu estava conversando. Tive que aprender isso, né? Parece que, assim, pela forma da criação, fui criado pela minha mãe, né? E a gente um período difícil, ela que teve que cuidar da gente desde criança, eu e da minha irmã, e a gente aprendi naquela época que os mais velhos a gente tinha que tomar até bênção. Sim, verdade. Tinha isso. E aí, assim, mesmo que eu estivesse certo em alguma situação, o mais velho prevalecia. Então, a palavra do outro, minha mãe valorizava mais. Então, a gente foi aprendendo isso. Então, eu tive que aprender a lidar com as pessoas e olhar no olho da pessoa, né? Sim. E a gente encontra pessoas assim, que são pessoas tímidas, outras são agressivas, e todas as características que nós vamos observar do ser humano, cada um com as suas crenças e com as suas experiências do dia a dia. Então, nós como pessoas trazemos isso da nossa criação, do nosso dia a dia. Então, a questão toda é como nós lidamos com as outras pessoas. Quem são as pessoas difíceis? Será que naquele momento sou eu que estou sendo difícil ou é a outra pessoa que é difícil, né? Então, a gente precisa estar sempre com aquela lente, olhando para fora e olhando para dentro também, dentro dos nossos valores, dentro do que nós conhecemos, do que aprendemos, e abertos para aprender a cada dia. Certo. Agora sim, para você que está ligado com a gente, chegando na rede agora, ou você que já está plugado com a gente desde cedinho e quiser participar dessa programação, tranquilo, viu? Você pode mandar a tua pergunta, mandar o teu comentário, com certeza, e
a gente aqui não vai estar falando nomes, né? A gente vai apenas fazer publicar aquilo, né? Ou falar aquilo que você mandar pra gente sem divulgar nomes, né? Então fique tranquilo, tá bom? Você pode participar aqui do nosso programa. E aí a pergunta também para você, né? Como lidar com pessoas difíceis? Doutor Eguinaldo, a grande questão é que, assim, tem uma certa história que conta de um casal, né? Que parece-me que o senhorzinho falava com a mulher e aí ele tinha que repetir às vezes umas 3, 4 vezes e achava que ela era surda, né? Então até que alguém um dia, né, chegou perto dele e falou com ele, e aí ele não entendeu o que a pessoa estava falando. E aí ele fazia a mesma pergunta para a esposa, às vezes 4, 5 vezes, e ela não respondia, né? E aí ele achava que ela que era surda. Só que outro dia chegou alguém com ele e começou a conversar com ele, e ele foi entender que ele era surdo, ou seja, que a esposa sempre respondia e ele não ouvia, né? E ele sempre ali achando que era ela, que a dificuldade era com ela, né? Que o problema estava nela. E aí às vezes a gente faz isso, a gente às vezes quer colocar sobre alguém exatamente isso. Nossa, essa pessoa é muito difícil de se lidar com ela. E às vezes a gente não olha muito pra gente, né? A gente não pesa muito. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né? Como que a gente pode chegar a esse entendimento, né? De que também somos difíceis, principalmente em relacionamentos, né? Relacionamentos de casais, relacionamento de pais e filhos, né? Relacionamentos de trabalho, relacionamento... Aliás, a vida do homem é um relacionamento, né? Na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, tudo é relacionamento. E aí você, às vezes, se acha que você é a pessoa mais bondosa ou mais boazinha da terra, né? E sendo que não, né? E como que eu faço para eu poder me avaliar antes de eu tentar passar essa bola para alguém, né? Ou seja, antes de tentar colocar sobre o ombro desta pessoa essa coisa, né? De dizer que ela é muito difícil, eu não tenho condições de conviver, né? Ou de viver, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais estômago. E aí que a pessoa começa, né? São vários adjetivos e pejorativos e por aí vai. É verdade, pastor Elber. E é interessante a gente estar observando, primeiramente, quando você vai falando isso sobre como, então nós estamos falando sobre relacionamentos, né? Estamos falando sobre pessoas, estamos falando sobre personalidades, incluindo a minha e a sua. E quando vamos falar sobre relacionamento, nós entramos nas questões de comunicação. E a comunicação ela é fundamental. Então eu preciso primeiramente entender, ou antes de entender, é olhar para mim mesmo e reconhecer quem eu sou e como eu sou. Quais os meus pontos fortes, quais os meus pontos fracos. Qual é a dificuldade que eu tenho em relacionar com pessoas, porque a pessoa tímida, ela muitas vezes ela prefere que o outro fale. Quando nós já falamos sobre baixa autoestima, a pessoa prefere que o outro esteja se colocando, ela nunca valoriza a sua própria opinião. Então eu preciso estar atento, primeira coisa, e olhar, eu vou falar de 2 características aqui, ou de algumas, de pessoas difíceis. Então eu preciso olhar para o outro e olhar para mim, não já pré-julgar, né? Então, assim, pessoas difíceis, quando vamos pesquisando, vamos observando, são aquelas pessoas que ela torna qualquer pequena coisa, por mais simples que seja, algo difícil de lidar. Então elas às vezes complicam a vida, não apenas de uma pessoa, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Essa é uma característica. E a outra característica é aquelas que estão sempre reclamando. Eu confesso para você, quando eu estava olhando e pesquisando e vendo sobre pessoas difíceis, eu comecei a observar algumas coisas que eu preciso corrigir em mim, né? São pessoas que estão sempre reclamando o tempo todo, resmungam sobre a vida, das suas frustrações, dos seus erros, e quase sempre transferem para as outras pessoas a sua dificuldade, né? Então ela não quer assumir que ela que
que tem essa dificuldade, às vezes, de ouvir, igual como você deu esse exemplo, né? A pessoa, né, falava com a esposa e ela já deveria ter respondido há muito tempo e ele achava que era difícil de lidar porque ela não respondia a ele. Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso. E a melhor coisa para fazer é parar um tempo, tirar um tempo de descanso, algumas horas, seja o que for. Às vezes você não vai tirar um mês como eu estou tirando de férias, né? Mas, de repente, você pode tirar algumas horas por dia e dar uma avaliada sobre você mesmo. Como é que você está? Será que eu tenho reclamado muito? Reclamado da vida, reclamado das dificuldades, reclamado dos problemas. Será que tudo está errado para mim? Preciso de ajuda, então. Entendeu, pastor Elber? Sim. E também tem aquela situação de que às vezes a pessoa também quer ter razão em tudo, né, doutor Ignaldo? Ela sempre está com a razão, né? Não tem contra-argumento para ela sempre tem que ter a razão. Isso também é uma outra dificuldade, né, doutor Ignaldo? Sim. E é uma das características da pessoa que ela é difícil de lidar porque ela não aceita a opinião do outro e ela quer que você responda a ela aquilo que ela quer. Então, primeira coisa, como eu falei antes, vamos partindo primeiro do eu. Eu conheço os meus limites, eu conheço que para conviver com uma pessoa difícil eu preciso saber até onde eu suporto, até onde eu posso dar conta disso daí e entender também que não se autoculpar, né? Eu não estou conseguindo, eu não tenho paciência e aí eu preciso aprender a direcionar a minha vida em relação a essas palavras e ações que eu vou ter em relação ao outro. Imagina só aquela pessoa que já é difícil, a gente acha que é difícil, né? Na nossa forma de perceber, né? De agir em alguma circunstância, aí eu pego e quando aquela pessoa chega próxima, eu não quero nem conversar com ela, não quero nem saber, então já fujo, então já não estou tendo limite. Eu preciso saber assim, qual é o meu limite, poder falar para a pessoa, olha, eu não estou tendo condição de, nesse momento, lidar com isso daqui, eu vou parar de conversar sobre esse assunto e vou mudar. E vamos ver o que é alegre, o que a gente pode trabalhar. Mas não romper a relação com aquela pessoa. Então, a primeira coisa é aprender a lidar consigo mesmo. Saber se retirar de uma conversa sem agredir o outro, né? Sem se tornar ofensivo. E entender que aquela pessoa está vivendo uma situação que não é a minha. E eu prefiro dar conta de como eu estou para que eu possa viver um dia melhor, né? Certo. E, doutor Ignaldo, assim, tudo, eu acho que a pessoa difícil, né? Ela, óbvio, ela só vai se descobrir, como o senhor já falou já no início aí, é por conta do relacionamento, não tem para onde correr, né? É o relacionamento que vai entregar, né? Mas beleza, agora eu identifico que o meu cônjuge é uma pessoa difícil, né? Vamos tratar aí de cônjuge, né? Que eu acho que é uma das principais reclamações, principalmente agora nessa questão da pandemia, né? Que muitos ficaram dentro de casa, né? E agora estão convivendo o dia todo dia. E aí eu descubro que o meu cônjuge é uma pessoa difícil. O que eu faço? Procuro o doutor Ignaldo para ter uma terapia para poder tolerar o meu cônjuge? Pois é, a gente vai vivenciando o seguinte. Primeiro, eu preciso entender como nós estamos vivendo esse relacionamento, né? Falando de casal. Como que está o outro, qual é o momento que ela está vivendo, porque a vida... Temos várias etapas, vários momentos. E eu sempre digo que a pessoa, quando ela namora, pode namorar 20 anos. Só que ela só vai conhecer o seu cônjuge quando ela começa a viver debaixo do mesmo teto. Quando ela começa a lidar com as circunstâncias do dia a dia e compartilhar a mesma casa, compartilhar os mesmos ambientes, o mesmo tempo e começar a se acertar, porque ela tem que tocar, porque às vezes o casal, todos dois estão trabalhando e precisam lidar com as suas circunstâncias, com o dia a dia. E quando retorna para casa, vão conversar, vão estar abertos para poder se conhecer mais, estar vivenciando aquele momento. Porém,
Outra coisa que a gente precisa estar atentos quando os dois estão trabalhando, quando os cônjuges trabalham, ao retornarem, cada um vivenciou momentos diferentes dentro da sua personalidade, do seu jeito de ser, e trazem as suas dificuldades. O bom é, se conseguir, deixar para o lado de fora aquele problema que foi vivenciado, mas pode também conversar sobre isso em um outro momento. Naquele momento, viva o relacionamento, ouça o outro, reconheça o que o outro está vivenciando. Exatamente. E, doutor Aguinaldo, assim, eu acho que tudo também faz parte da personalidade, do caráter, né? Porque, assim, uma criança, por exemplo, o senhor acha que tem crianças que são difíceis de conviver, de se lidar com elas? Tem crianças que têm as suas dificuldades no jeito dela, na forma de viver, e muitas vezes. Ontem eu conversava com alguém e falava o seguinte, brincando que muitas vezes a gente, quando na escola se percebe a dificuldade de uma criança que pede para que o pai procure um psicólogo, procure para acompanhar, e muitas vezes nós precisamos, primeiramente, cuidar dos pais, ver esse relacionamento em casa, para depois lidar com as crianças, porque elas podem também estar entrando num comportamento que é aprendido. E cada pessoa já tem a sua forma, a sua genética de ser, né? O seu jeito de ser. Então, a diferença que nós vemos em muitas crianças é que elas têm a facilidade de discordar, brigar, mas depois ela está junto com um amiguinho, pelo menos era assim, nesse tempo de pandemia está diferente, né? Mas ela pelo menos estava com um amiguinho, estava de volta ali, conversava, lidava com a situação. E no desenvolvimento é que precisa ser cuidado as relações. Então, tudo isso é importante. Então, se você olha numa casa em que os pais vivem reclamando de alguma coisa, sempre tem uma palavra negativa, sempre tem uma dificuldade, sempre vê problema em tudo, com certeza, essa criança vai aprender que o mundo não é tão simples assim, tudo no mundo não vale a pena. Então a gente precisa lidar com essas circunstâncias. Por que eu estou te perguntando isso, doutor? Se existe crianças também nessas circunstâncias, né? De ser uma criança difícil e tal. Porque assim, a gente vê algumas situações, às vezes até dentro da igreja, né? Dentro da igreja a gente vê professores reclamando que tem crianças com temperamentos, com egoísmo, né? Assim, bem acentuado, né? Crianças muito carentes de muita atenção, e isso tudo causa dificuldade no relacionamento ou até mesmo na condução, vamos dizer assim, do professor, né? Do professor, do educador, do líder e tal. E então assim, a gente vê as pessoas reclamando. E a criança, como o senhor já bem falou aí, a criança ela é fruto de uma família, né? Então ela é fruto de um relacionamento dentro de uma família, né? E aí agora, o que esse educador, esse líder, essa pessoa que convive com essa criança, o que ela deve fazer, né? Qual o cuidado que ela deve ter, né, com essa criança, quando ela percebe que ela é uma criança que está ali fora do normal, fora da curva em relação a esse assunto? Então, Elber, geralmente os educadores eles vão na escola e sempre vai ter aquele cuidado de ter já uma equipe que o auxilia no dia a dia na educação daquela criança. Se é na igreja também, nós temos toda a orientação que pode ser dada àquela criança. Agora, repare bem, a gente está falando de criança. E quando você senta para conversar com a criança e conquista o coração dessa criança, por mais difícil que ela pareça ser por causa das suas circunstâncias, você vai conhecer a história dela. E quando você conhece a história dessa criança, geralmente você vai chegar aos pais dessa criança. Então, nós vamos observar algumas características, por exemplo, de pessoas difíceis que são inflexíveis. Elas não entendem as coisas, elas gostam mais que as ideias delas e as opiniões delas, as exigências delas sejam cumpridas. As situações simples vão tendo dificuldade. E repare que uma criança, ela tem no começo do seu desenvolvimento toda essa questão. Então, naquele período, vamos lembrar
que uma das dificuldades que temos agora, nesse período de 1 ano e meio para cá, e no retorno das aulas, muitos vão perceber isso, a dificuldade que aquelas crianças que ainda não tinham começado a estudar, começaram pelo sistema online, e agora ela precisa lidar com o contato com outras pessoas, principalmente se for filho único. A criação é toda diferente, é toda cheia de cuidados, né? E ela não tem aquela pessoa, ela não tem aquela oportunidade de brigar com o seu amigo brigar com o seu irmãozinho, né? Por conta de ter compartilhado o brinquedo, e os pais falaram, não, você precisa aprender a compartilhar, você precisa aprender a cuidar do seu irmãozinho, você precisa estar junto. Então, assim, ele vai levar isso, ele vai ter que aprender quando estiver no grupo, quando estiver no meio de outras crianças. E essa é uma dificuldade que nós vamos começar a perceber aí mais à frente, nesse período de retorno às aulas, e principalmente nas nossas igrejas. Então, quando falamos de crianças, nós precisamos estar com um olhar atento que nós temos todos os subsídios, temos todas as condições, passamos por vários momentos da nossa história de vida e aprendemos. Eles estão aprendendo e precisam aprender a lidar corretamente com o relacionamento. E essa criança ela pode se tornar uma pessoa que é clara, é séria na forma de lidar com a vida, de lidar com as opiniões delas, mas também aprender a ouvir a opinião do outro e estar atento em relação a isso e não brigar por causa disso. O que nós vemos esse comportamento muitas vezes é mais em adultos, perceba bem. Né? Quando a gente fala assim, pessoas que são difíceis, hoje temos pessoas que preferem descartar o outro. Né? Tem uma palavra na internet que estava falando, agora eu me esqueço qual que era, né? Que é cancelar o outro do que querer aprender com ela, olhar quem sou eu, como é que eu estou nesse momento, o que eu entendo, o que eu concordo, o que eu não concordo, o que é possível a gente estar conversando, se naquele momento não é possível para mim, eu de forma educada e poder explicar que está sendo difícil ou não, ou então não falar sobre aquele assunto naquele momento. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Por isso que eu falei, a primeira coisa que eu preciso estar atento é quem sou eu. Talvez a minha história de vida, talvez a minha forma de olhar o mundo também foi um pouco deturpado ou distorcido. E eu preciso estar atento para poder dar conta disso daí. Então eu primeiro tenho que me conhecer, eu tenho que me valorizar, tenho que saber que eu tenho competências, que eu tenho coisas que me favorecem e outras que eu preciso aprender. E aí eu preciso estar atento em relação a tudo isso daí. E assim, eu estava falando exatamente isso, doutor, sobre crianças, né? Justamente porque a gente vê hoje adultos, né, com esse comportamento egocêntrico, egoísta, né, e birrento, e às vezes eu acho que vem mesmo, só pode ter vindo de infância, ou não sei se dá para a pessoa adquirir esses tipos de comportamento no decorrer da vida, ou você acha que vem mesmo de infância? O que você acha isso? Então, quando falamos sobre personalidade, nós temos o entendimento e vemos o seguinte, que a criança ela começa a sua história, ela vai aprendendo, ela está inserida numa família, essa família tem todas as suas características do modo de ser, de viver, de olhar o mundo e ela vai levar isso para a história da vida dela. E ela vai encontrar depois, vai se deparar com outras pessoas que têm as características parecidas, né, personalidade parecida e outras não. E aí ela precisa aprender a lidar com todas essas circunstâncias. Então, imagina aquela pessoa que e a gente vê isso no comportamento do adulto, né? Que você está fazendo algo, está numa empresa ou em casa, e aquela pessoa, ela te faz crítica constantemente, e todas as críticas dela, ela te derruba. Todas as críticas dela te machucam. E às vezes a gente deixa de falar para a pessoa, a gente só se afasta. Agora imagine você virar para aquela pessoa, você conhece, sabe muito bem quem é você, e você virar para aquela pessoa e falar assim, você reparou que tudo que eu fiz nesse instante, tudo que eu apresentei todas as vezes, você me apresenta uma palavra que é negativa, que nunca está certa. Aonde que eu não estou conseguindo dar conta de tudo isso daí? Né? E é interessante, você voltou para ela e ela vai ter que pensar das duas uma.
Se ela realmente for difícil, ela vai descartar, ela vai brigar e vai sair. Mas é importante que você consiga falar com ela sobre como você está nesse momento. Não é fácil, a gente precisa aprender também no dia a dia. Doutor Egnaldo, já chegou uma pergunta aqui para nós. A pessoa está perguntando o seguinte: como lidar com uma pessoa que murmura o dia inteiro e por tudo? Pois é, a primeira coisa que você pode fazer, né, e obrigado pelo convite, que está nos trazendo a pergunta, né? E é interessante a gente observar isso. O que a gente precisa fazer num tempo, porque chega um momento que fica cansativo, né? Com certeza. Você vive com a pessoa e a pessoa só reclama. Tudo não está bom. O mundo parece que não está bom para ela, né? E ela não está percebendo a sua volta. E a pessoa ela pode fazer com paciência, no momento exato, se conseguir fazer, né? Vai treinando isso aí. Uma hora é mostrar para ela justamente, né, como que o mundo ele não é tão difícil e não é tão problemático como ela está apresentando. Temos dificuldades dentro dos nossos limites. Mas é voltar para ela e falar: olha, reparou que você não tem uma palavra, toda vez que você vai falar, sempre você está reclamando de alguma coisa, o que você consegue ver de bom hoje, né? O que consegue ver que te ajuda hoje, que a gente pode olhar o tempo e ver que maravilha que é esse dia. E é retornar, é promover uma reflexão para ela, de maneira que ela possa olhar, assim, quais são as dificuldades que tem deixado essa pessoa ansiosa, qual é o problema que ela está vivendo, né? Por que ela não está conseguindo ver as coisas da forma que deveria ver, ou poderia, né? Sim. Porque assim, de fato é muito ruim, né? A pessoa, quando você está do lado de uma pessoa que murmura, né? Às vezes, e o mundo assim tem tantas coisas em nosso redor, não é? Que coisas difíceis, coisas doloridas, né? De ver e tudo. E às vezes a pessoa não presta atenção nisso e ela está reclamando ou murmurando mesmo, reclamando às vezes porque a água não está gelada. Então são umas coisas assim muito doidas, né? Isso aí. E a questão toda não você não precisa concordar e nem tampouco causar uma dificuldade que vai se tornar desagradável conviver com aquela pessoa. Mas pode evitar de cair na provocação dela, do que ela está trazendo, e trazer justamente isso para ela. Né? Como que você está conseguindo ver a vida? Quais são os pontos de vista que são positivos, efeitos positivos, o que é difícil, né? E trazer a pessoa a vivenciar isso. O problema maior é que às vezes a gente cai na provocação, né? A pessoa traz ou dos dois, ou eu vou concordar para não ter briga, ou eu vou pegar e vou sair de perto, evitar de conversar com a pessoa, e vou continuar sempre naquela situação. E o problema maior, e aí nós vamos nos tornando pessoas difíceis de relacionamento, porque a gente vai olhar para a pessoa, só que aquela pessoa está chegando, e aí você já fica, olha, já vou sair, não está conversando com o grupo, se ela está chegando, você já sabe que ela vai reclamar, então eu não vou ficar aqui. E você perde a oportunidade de ajudar aquela pessoa e poder ver quais são os pontos de vista dela, não precisando concordar com ela, mas podendo também apresentar o seu na medida do possível. Sim. Doutor Egnaldo, quando nós, sei que eu tô notando que praticamente as respostas, né, estão sendo bem parecidas, né, nessa questão de analisar, de ver, de perceber o outro e tal. Mas assim, quando a pessoa, né, ela é uma pessoa, como eu falei lá no início, que tem são muitos argumentos, né? Às vezes você está querendo mostrar ali a realidade e a pessoa, ela tem muitos argumentos, né? E a gente, aquele, sabe, que alguns, né, assim, da sua convivência, percebe que é uma pessoa muito chata, né? Se torna chato, tem várias qualidades, mas um dos seus defeitos é porque ela é uma pessoa muito chata, porque
ela tem muitos argumentos, e esses argumentos às vezes, como eu já ouvi alguns comentários, né, de pessoas que convivem com esse tipo de pessoa, que diz que tem hora que ela se sente sendo entubada, né? Que já que tá na moda aí quer dizer, tá na moda nada, tá repreendido em nome de Jesus. Mas assim, é o que a gente ouve muito falar, é só para fazer a comparação. Ela diz que às vezes ela se sente entubada, né? Justamente por conta de que o camarada ele acha que os argumentos dele são convincentes, e aí altera o tom de voz, né? E aí a pessoa, para não haver discussões ou ir para um outro nível, né, ela pega e recua, né? E só que com isso também ela se sente oprimida, né? E aí essa pessoa sempre crescendo. A gente vê muito essa reclamação da parte desta pessoa, né? E eu conversando aqui, inclusive, com a minha esposa a respeito já dessa situação que a gente tem convivido com essa família, e eles a reclamação, né, de um deles da família é exatamente essa, que a pessoa é sempre entubando e tal. E o que elas devem fazer? Assim, o que o senhor diz? O que o senhor aconselha? Olha, primeira questão que precisamos estar atentos é desenvolver o nosso autoconhecimento, né? Vamos lembrar isso daí. Quando você falou, eu ainda fiquei observando. Muitas vezes nós levamos para o pessoal, porque acaba indo para o pessoal, né? Você está tentando conversar com a pessoa, porque a maior dificuldade nossa é querer convencer o outro daquilo que ele precisa estar atento. E eu preciso retornar para ele de forma que ele possa parar e verificar como ele lida com o mundo e com as outras pessoas. Porque, repare bem, a pessoa, ela não trata só você, ela lida com todos, seja dentro de casa, na família, tem esposa ou tem esposo que vai falar assim: olha, é muito difícil viver com o meu cônjuge, nada tá certo, e ele só quer impor as questões dele. Eu preciso estar atento em relação a isso daí. E muitas vezes a pessoa se cala e vai vivendo esse sofrimento, essa dor, essa angústia, esses problemas. E eu preciso então estar atento, nós de fora, por exemplo, não levarmos para o lado pessoal, primeira coisa, porque ele está me tratando ali assim, então ele lida com todas as pessoas. E uma das coisas para levar para a reflexão é justamente isso. Você tem percebido que a sua rede de relacionamento tem diminuído? Qual é o problema? Será porque você não quer impor a sua vontade, o que você acha que é certo, e não quer ouvir o outro, né? Eu gostaria de conversar com você. Por isso que é importante eu estar atento, porque com certeza terão palavras que serão ofensivas e eu vou sentir dependendo do momento que eu esteja passando. E eu não sei muitas vezes qual é o momento que o outro está passando, e ele precisa também estar atento ao dia a dia dele. E é muito construtivo quando essa pessoa conseguir observar, seja ela dentro de casa. E olha que o relacionamento dentro de casa é muito mais difícil, porque repare bem, a esposa tem um esposo que é muito difícil de lidar. Ela tem duas opções, né? Ela já tentou, vai tentar conversar e não está conseguindo, ou ela vai se calar e vai ficar oprimida o tempo todo e vai entrar num relacionamento abusivo, né? Às vezes porque psicologicamente ela está ficando abalada. Ou ele também, dependendo das circunstâncias, vai cair no mesmo problema, se é aquela esposa que foi criada de uma forma que ela teve que dar conta de tudo, ela teve que vivenciar tudo, ela aprendeu na vida dela que ela tem que ser praticamente a mulher de casa e o homem de casa. E aí ele acaba também sofrendo isso. Para esses detalhes, quando chega num momento difícil, procure uma ajuda profissional. Porque num relacionamento terapêutico de casais, o que vai acontecer? O terapeuta vai conduzi-los para que um fale e o outro ouça. E depois, no tempo devido, aquele que ouviu vai poder falar. E é naquele instante parar para ver qual é o ruído que está nesse meio dessa comunicação, né? Porque ele pode estar reclamando de uma coisa que para ele pode ter sentido, mas na realidade ele não está conseguindo vivenciar tudo isso daí. Então, o que o seu cônjuge está vivenciando. E quando chega num relacionamento de fora, por isso que a gente vai observar,
Quando é um relacionamento daquele meu amigo que está passando por um momento difícil, talvez eu saiba que ele esteja passando, talvez não. Então eu preciso estar atento para não levar para o pessoal, né? Não cair naquela provocação, levar para o lado pessoal e sair ofendido e não ter condições de pelo menos explicar para o outro sobre a minha opinião, o que eu estou pensando, como eu vejo o mundo, né? Então, assim, todas as circunstâncias, nós sempre vamos falar assim, olha, se você não está conseguindo ouvir, procure ajuda para que você possa ouvir corretamente, para que você possa, principalmente, se ouvir. Esse é o fundamental no relacionamento, Pastor Elber. Sim. E é isso, né? A gente fica assim preocupado porque já vem uma reclamação que já vem de muito tempo, né? E o senhor falando aqui, eu estava lembrando exatamente dessa família muito amada, né? E assim, pelo menos eu nunca vi ela reclamando também, dizendo que eles estão... que houve, que saíram pessoas do seu círculo de relacionamento e tal. Essa reclamação é mais dentro de casa mesmo. Mas enfim. Graças a Deus, né? Mas enfim. Doutor Aguinaldo, aí assim, agora a pessoa chega na vida adulta, né? O adolescente para a vida adulta, ela chega e aí ela começa a perceber, né, exatamente isso, esses comportamentos de pessoas, né? Que às vezes o cara foi criado ali certinho e tal, e aí ele começa a se relacionar, a namorar ou conhecer outras pessoas e tal, e percebe exatamente esses exageros, né? Egoísmos, egocentrismos, o cara que quer, só ele quer falar, o cara que só ele quer ter razão, o cara, né? A pessoa que... Como que a pessoa que de repente se identifica que ele é um paz e amor, como é que ele lida com essa situação? Olha, vamos observar em dois ambientes, né? O primeiro é aquele do amigo, né? Você conhece, geralmente nós nos relacionamos com pessoas e quando nos relacionamos com aquela pessoa que já vem de uma longa data, que nós vamos conhecendo a história, geralmente nos identificamos e conversamos sobre vários assuntos. Essa é uma realidade. E aí eu vou ter mais facilidade de observar qual foi o momento que aquela pessoa começou a mudar o comportamento dela em relação ao mundo, como se dar conta do mundo à sua volta. E aí eu tenho mais facilidade, sendo amigo, de poder falar, olha, eu não concordo com você em relação a isso, mas a gente pode também ver quais são os dois lados da moeda, né? Como a gente vai vivenciando isso. O outro detalhe é quando você vai falar num relacionamento de namoro, como você citou aí. Geralmente, as pessoas começam a observar somente e tem um olhar somente para as afinidades, né? E isso é um problema sério, precisa estar atento, porque geralmente e quase sempre, né, os comportamentos abusivos, eles se tornam com aquela pessoa que vai cedendo ao outro do que está acontecendo. Eu vou falar isso semana que vem, mas depois ela se dá conta que aquela pessoa vive reclamando da vida e não cresceu, ou não desenvolveu, ou não escolheu algo. Está difícil só para ela. Eu lembro que um dia, numa supervisão, né, de psicologia, eu no curso, e a gente conversando com o nosso orientador, e alguém falou sobre isso, sobre as dificuldades, né, os limites, aquelas circunstâncias. E o nosso supervisora, né, ela retornou algo que me fez pensar, e eu penso até hoje, né, porque ela chegou e falou assim, o mundo está difícil, né, está difícil para você, mas você acha que o mundo está contra você? Você já parou para pensar que no mesmo ambiente, no local que vocês estão, nós estávamos numa sala de aula, né? No mesmo ambiente aqui, cada um está vivenciando as mesmas circunstâncias neste momento, porque estamos dentro de uma caixa, estamos numa sala de aula, estamos num momento de supervisão, mas fora daqui, cada um tem a sua vida. Você não acha que também esse mesmo mundo traz dificuldades para o outro? Dá uma olhada para o outro e vê como que ele está conseguindo dar conta. Vai lá e pergunta, conversa com ele, olha, eu estou tendo essa dificuldade, e a empatia do outro e a empatia que tiver ali vai ajudar a crescer. Se não está conseguindo, busque ajuda para conseguir se ouvir. Como que você está ouvindo e se vendo neste mundo?
Elber, deixa eu dar um exemplo aqui, que eu falei há um tempo atrás, que trabalhei como torneiro mecânico dentro de uma oficina, dentro de uma indústria. E era algo interessante que acontecia, porque tinha um amigo, né, um profissional, um mecânico, que ele sempre recorria, sempre precisava estar trabalhando com ele na equipe da manutenção. E aquela pessoa era uma pessoa difícil, porque ela era muito exigente nas questões dela e dava, às vezes, o horário da gente parar e não, enquanto não tivesse terminado, você não poderia deixar para o outro dia. E realmente era muito difícil. Um dia, conversando com aquela pessoa, ela já estava há mais de 15 ou 20 anos na empresa e nunca tinha tirado uma férias, para você ter ideia. E no dia que aconteceu uma crise, foi aquelas décadas de 90, e quando teve uma crise financeira no país, né? Naquela época da troca da moeda e tudo, e ele foi um momento que ele precisou, a empresa colocou ele de férias. Então ele teve que se planejar de última hora e tirou 1 mês de férias. Aquela pessoa, quando retornou, que maravilha era lidar com aquela pessoa. E ela falou assim: olha, não sei porque eu passei tanto tempo sem tirar férias. Eu tinha medo de perder o emprego. Então, ele dava o máximo que ela também exigia dos outros. A partir daquele momento, a história de vida daquele homem mudou. E ele se tornou uma pessoa assim, que falou, o assunto era sobre as férias, como que ele conseguiu dar conta, como que ele aproveitou, o que ele resolveu na casa dele, se ele viajou, se ele não viajou, já programou para o outro ano tirar as férias dele, nem que fosse 20 dias, mas já estava preparando o lugar de viagem. Olha como mudou a visão, como ele começou a olhar o mundo a partir de uma necessidade, de uma obrigação, né? Ele já tinha necessidade de tirar uma férias, mas ele teve a obrigação porque a empresa colocou ele de férias por causa da crise que estava acontecendo. E aquele homem, ele fazia muita hora extra, ele trabalhava muito. E a gente que lidava com ele achava difícil, porque quando chegava o momento de ter que fazer uma manutenção com ele, quem caísse junto com ele ali, ele ia trabalhar e muito, né? Então, assim, visões diferentes, perspectivas diferentes, e, no entanto, no dia que ele conseguiu olhar fora da caixa, como você falou, mudou a história de vida daquele homem. Então, percebe como que são as circunstâncias? E aí isso acontece. Melhorou o relacionamento com a família, melhorou o relacionamento com os amigos, ele viu que o serviço que ele fazia, outros poderiam fazer na ausência dele, e que ele não ia perder o emprego porque ele era um bom profissional. Também a empresa precisava dele, só foi uma circunstância que o ajudou muito, depois de quase 20 anos, tá vendo? Olha só. Doutor Aguinaldo, chegou uma pergunta aqui, um pouco grande, mas assim: meu marido é muito estressado e não vejo motivo, por quê, né, desse estresse, pois somos saudáveis e ele é bem empregado. Costumamos viajar de férias todo ano, mas até para procurar uma viagem é estresse para todo lado. Como lidar com essa pessoa? Pois é, vai sempre partir pelo mesmo princípio, né? Antes já se fazia as viagens, porque olha só, está estabelecido, tem um bom emprego, tem condições, porém ele gosta de viajar, a história de vida dele remete ele a isso, ou ele precisa observar quais são os benefícios da viagem, né? E eu também já fui assim. Então, preparar, e aí eu falo a minha esposa que passava algumas dificuldades, né? Porque assim, na hora, vamos pensar em viajar. Não, é amanhã, já vamos viajar. Então, planejar a viagem é algo que a gente precisa aprender a viver junto. Então, essas férias deste ano, por exemplo, são as férias que fomos planejando ao longo dos meses, fomos observando, mas olha, preparar a mala, preparar a bagagem, preparar o que a gente ia trazer para a viagem foi praticamente nos 2 últimos dias. Então, assim, isso depende de cada pessoa, a ansiedade, quais são as preocupações, e muitas vezes perguntar sobre isso, conversar sobre isso, né? Às vezes a gente já está tão cansado que é falar, não vou conversar sobre isso não, se quiser vai, se não... E há essas dificuldades. Tem pessoas realmente que não gostam de sair da zona de conforto e acha que a zona de conforto, saindo da zona de conforto, vai causar muito problema, muita dificuldade. Então, nada melhor do que o diálogo e voltar a vivenciar esse cuidado. Por que nós vamos viajar? Quais são as nossas opções? O que podemos fazer juntos? O que vamos aprender durante esse tempo?
a melhor coisa é conseguir sair de casa e parar de pensar no trabalho, parar de pensar nas dificuldades, nas limitações, já está tudo preparado. Vai curtir a vida, aproveita com o seu cônjuge, aproveita com a sua família. E olha, isso não é algo simples e fácil quando você não tem o costume de fazer isso, né? Quando é algo que você só vive o estresse. Pode estar acontecendo isso. Então, minha ouvinte, né, esteja atento uma hora sem muito cobrar, né? Ou seja, ir conversando, o que acha, quais são, olhar os roteiros, bater um papo, o que ele pensa, como ele tem vivenciado, quais são as preocupações que o tem estressado, qual é a dificuldade, será que é aquela competição no trabalho que ele precisa dar conta, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão desempregadas e têm a mesma competência que nós, e às vezes a gente fica com medo por causa da própria família e joga isso para a família, e às vezes não é a família, é ele mesmo, são as preocupações dele. Então ele conseguir abrir e falar sobre isso vai ser muito bom para ele e para você também. Mais alguma pergunta, Elber? Doutor Aguinaldo, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, tá. Eu tava aqui falando e achei que eu tinha ligado o microfone, não. Mas assim, enfim. Não tem. Deixa eu ver aqui. Parece que chegou mais uma. Quer dizer, agora apareceu foi um monte aqui, doutor Aguinaldo. Às vezes são perguntas, né? Várias participações aqui. Tem muita gente participando, muita gente agradecendo, né? Aqui. Bom dia, tenho 3 filhos, sendo 2 adolescentes e às vezes fico bem estressada com o serviço de casa, porque são 4 pessoas para eu cuidar, risos. Então, tem dias que reclamo por ajuda deles, porque se não pedimos, acho que é isso que ela quis colocar aqui, se não pedimos, não fazem. E às vezes penso até que estou pecando por estar reclamando e tenho medo de ser uma pessoa difícil. Como lidar com isso? Eita! Olha, é assim, na época da minha avó, meu querido ouvinte, é a minha opinião, tá? Depois o doutor Aguinaldo responde tecnicamente. Na época da minha avó, doutor Aguinaldo, ela chegava igual Jesus chegou no templo, entendeu? Aí resolvia. Mas assim, hoje os tempos mudaram. Ai. É brincadeira, viu, querido ouvinte? Por favor, é brincadeira. Fala aí, doutor Aguinaldo. Perdão, meu irmão. Essa é uma fala de uma pessoa que está cansada, né? Porque, assim, repare bem, ela deu conta das crianças. Quando criança, Sim. Filho sempre continua sendo criança pra gente, né? É uma realidade. Mas algumas competências já foram e precisam ser transmitidas a eles. Então, olha só, quando ela fala para mim aqui sobre 2 adolescentes, e adolescentes gostam de aproveitar e se soltar, né, ficar tranquilo, e às vezes um briga com o outro dentro de casa, reclama do outro, mas assim, vamos observar uma coisa. Eu vou lembrar de uma psicóloga falando comigo, falando com a minha esposa em relação a isso. A questão era, mas ela não arruma o quarto dela, a pessoa não arruma o quarto dele. E aí ela falou assim, olha, você ficaria, você consegue fechar a porta do quarto dele e falar, olha, o problema é seu, você vai arrumar, se você não arrumar, você vai viver dentro de um lixo, o problema é seu. O que você quer vivenciar? Você vai trazer um colega seu, você vai trazer alguém para poder ver o seu quarto, ver a sua casa, como que está, e começar a ensinar, porque uma das coisas, o Elber, é justamente isso. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos e às vezes esquecemos de lá na infância ensinar algumas atribuições. Por exemplo, os dias a gente não tem condição de deixar a casa bagunçada. E isso reflete muitas vezes até na igreja. Aquela criança que vai para lá, brinca com todos os brinquedos na sala das crianças e deixa tudo espalhado. Não, olha só, você acabou? Junte as suas coisas, guarde direitinho, coloca aqui é o local. Você tem o seu lugar. Acabou de brincar, vai voltar. E você tem um prazo para poder fazer isso. Então, assim, dar responsabilidades, porque na hora de brincar é bom,
mas na hora de organizar vem a frustração. E nós falamos justamente sobre isso. É necessário que eles passem por algumas frustrações, porque na vida eles vão aprender justamente isso. Nem tudo é igual está dentro de casa, que a mamãe, o papai vai colocar tudo na boca, tudo nas mãos. Então aprenda a lidar com essas circunstâncias. Você vai encontrar a criança, hoje o jovem, quando ele pensa em ir para uma república, antes hoje como nós estamos tudo online, hoje temos essa facilidade, mas imagina o jovem que vai sair de casa para poder trabalhar ou viver, estudar e vai viver numa república, né? Depois fez o Enem, passou na faculdade, vai fazer um estudo presencial, vai viver numa república. Vai ter que aprender a lidar com pessoas, vai ter que aprender a compartilhar, conhecer o seu espaço e respeitar o espaço do outro. Então é com conversa, mostrar justamente isso, falar para essa mamãe aí que nós passamos por isso, né? A gente vai vivenciando isso, mas a realidade é que precisa agora atribuir funções. Olha, você precisa fazer, aprende as suas responsabilidades. Se for o caso, põe uma agendazinha ali, quem vai fazer o que em cada momento. Eu disse, né? De vez em quando eu falo da minha experiência em relação a isso. E uma das coisas naquele tempo difícil que a gente vivenciava, a minha mãe, ela saía, ela lavava roupa, então eu tinha que ajudá-la. Naquela época tinha o poço. Hoje, se falar isso é meio complicado, né, Elber? Não sei se você conhece o poço, aquele poço cavado no solo, que você tem que puxar água na corda ali, com aquela lata, né? Aquele sistema. E aí era atribuído as funções. Minha irmã cuidava da limpeza da casa e eu ajudava a minha mãe para poder ela lavar as roupas. Cada um tinha sua atribuição. Hoje precisamos voltar a essas competências para que eles possam aprender. Olha, ajude a limpar. Se você lavar o seu copo, se você lavar o seu prato, já vai ajudar bastante. Se você limpar o seu quarto e organizar o seu quarto, já vai me ajudar bastante, vai aliviar. E aí, quem sabe, sobra um tempinho ali para jogar aquela dama, jogar aquele uno, bater aquele papo em família. Sim. Doutor Aguinaldo, chegou aqui uma outra pergunta. Essa aqui já é mais um pouco mais, né, assim, quer dizer, aliás, acho que todas são, né? Mas enfim, irmão, não consigo me livrar das dívidas, nem crédito, nem nada mais para ter dinheiro. O que você me aconselha? Não entendi muito bem, mas enfim. Olha, essa é mais elaborada, vamos dizer assim. Então, assim, a dificuldade ali não está sendo em relação a lidar com pessoas difíceis, é lidar consigo mesmo. E uma das coisas que nós precisamos estar atentos é que, e eu acho muito legal, eu gosto de olhar reportagens, gosto de ver quando vai chegando o final de ano, e repare uma coisa, Elber, todo final de ano, para o trabalhador tem aquela questão do 13º, tem aquela questão, e a mídia, né, televisiva, de qualquer forma, ela vai ensinando através daquelas pessoas que trabalham, os economistas, como você lidar com essas circunstâncias, quais são as facilidades, buscar as facilidades. Quando eu falo facilidade, é buscar negociar para sair dessas circunstâncias. Mas o que é mais difícil para nós é lidar consigo mesmo. Então, vamos observar um detalhe. O cartão de crédito, ele é uma bênção. Ele é uma bênção quando você sabe usar dentro do seu limite, não é dentro do limite do cartão. Então, o que acontece? Você é instigado, nós somos instigados a querer as coisas, nós somos instigados a desejar algo mais. E o que eu preciso para esse momento? Então, no caso dessa pessoa, que ela precisa sentar, busque a ajuda de uma pessoa que é economista, que trabalha com finanças, e comece a seguir os processos corretos, né? Primeiro detalhe, o cartão precisa ser deixado de lado. E lidar com isso é algo muito difícil, né? Porque hoje você tem os aplicativos, o Pix, tudo aquilo que você pode fazer. O Pix é dinheiro na mão, né? Vai ser transferido, mas o cartão de crédito, você pode comprar em tantas vezes. Não mudou, e eu digo isso muitas vezes também quando eu estou conversando com as pessoas, sobre não mudou o sistema passado. Quer ver um exemplo? No passado, a pessoa saía ali no seu interior, ia na venda e ela comprava e anotava na caderneta.
Então, na mente dela, estava tranquilo, eu vou lá e compro, no final do mês eu vou pagar. Se não der, eu vou negociar, vou conversar. O que mudou em relação ao cartão? O que mudou é que você passa o cartão, mas no final vem a fatura. E a questão toda é como que você lida com isso. Então, se você está compulsivamente comprando, procurando, tem uma oferta, tem isso que você quer fazer, precisa lidar com isso. Você precisa buscar ajuda para poder lidar tanto com o seu emocional, com a sua compulsão de comprar, quanto também com a sua questão financeira. E muitas vezes é difícil quando a pessoa larga ali o cartão e não pode usar o cartão, né? E eu já passei a fazer esse exemplo comigo mesmo, né? O cartão de crédito eu não deixo na carteira. Sim. A não ser que eu preciso viajar, como agora. Mas o cartão de crédito eu sei que eu não vou ter quando chegar no final do mês, e temos aquelas questões que podem surgir a necessidade de um medicamento, a necessidade de alguma outra coisa que você vai ter que comprar mesmo. E como que você vai fazer se você já está no vermelho, se você já não tem crédito? Então é lidar consigo mesmo, com com seus anseios, com a sua ansiedade, e buscar ajuda. Então você busca ajuda de um profissional na área emocional, que você possa lidar e se conhecer, e busque ajuda de uma pessoa que trabalha nessa área de finanças, que possa te ensinar os caminhos, como negociar, como resolver. E outra coisa, a sua emoção vai ser justamente isso. Você vai ter que largar o cartão? Vai ter que largar. Até você aprender a conviver com o que você ganha dentro daquele limite. Pelo menos você não pode gastar, os economistas eles nos ensinam, né? Parece que você não pode gastar mais do que 75% daquilo que você ganha, porque você já vai cair com certeza nas dificuldades dos problemas financeiros. Sim. Doutor Aguinaldo, chegou aqui mais perguntas, né? E o nosso tempo agora estourou. Mas assim, meu marido é uma pessoa boa, mas o foco dele é só trabalho da igreja. Já estamos aposentados. Ele não pensa em uma viagem, nada de lazer. Vivo muito triste por isso. Que legal, minha irmã. Está falando sobre... Está abrindo o seu coração. Agora ele já sabe disso? Vocês já sentaram e conversaram? Olha, nós já estamos com os filhos criados, já estamos bem e está aposentado, temos os recursos, vamos trabalhar algumas outras competências, vamos conhecer algo mais. Comece fazendo o seguinte: vá para casa, ou pelo menos passe 1 ou 2 dias visitando um familiar, né? Comece a vivenciar isso. Mas o que vai acontecer? Isso, talvez ele esteja observando isso, ele tenha olhado isso. O que levou ele a ficar tão fechado? Depois que conquistou o que desejava, agora ficar parado. Busque uma forma de poder conversar sobre isso. E às vezes a gente fica também presos, né? Mas lá na igreja também nós sabemos que nós temos irmãos, temos pessoas que vão dar conta daquilo que eu faço. Então vamos também tirar um tempo de descanso, cuidar do seu dia a dia. E aí fale com ele desse desejo. Não fale a princípio da sua tristeza, mas fale do seu desejo de passear, do seu desejo de ver algum familiar, do seu desejo de sair, né? Hoje não se fala muito, né? Mas antes a gente falava assim: vou ali na praça tomar um sorvete, tomar um lanche, vai fazer um lanche, vai bater um papo, vai aproveitar. Porque o dia vai passando, o tempo vai passando e a gente quase não percebe. Então é bom pensar nisso. Tanto você, quanto ele também, para ele ver como é que ele está olhando o mundo desse tempo. Doutor Aguinaldo, tem uma outra pergunta aqui, né? A pessoa está falando o seguinte: meu primo cresceu em um ambiente inseguro, trabalha muito e o trabalho requer muito dele. A esposa, acredito que ela botou aqui cunhada, mas acredito que deve ser a esposa do primo, fala que chega no final de semana, Netflix o dia todo, e à noite ele relembra do trabalho. Quando vai para a cama, fica resmungando e ela vive no Rivotril para conseguir dormir. Ele não quer sair nos finais de semana, só filme. Ele, às vezes, não consegue interagir conosco e os irmãos da igreja. Deixa eu ver aqui o que mais. Ela repetiu aqui embaixo, é muito difícil orientar. Aqui, ela botou assim: minha cunhada vive no Rivotril, pois a ansiedade dele não a deixa dormir. É muito difícil orientar, então não conseguimos conversar sobre essa atitude
e nem a esposa. O que fazer? Busque ajuda profissional, né? Primeiro converse com ela. Se ela está tomando Rivotril, alguém medicou isso, ela não pode se automedicar, até mesmo porque precisa de uma receita própria para isso. Então, assim, o melhor, ela tem duas opções, a sua cunhada, né, a pessoa, a esposa dele, é procurar ajuda pessoal, e ele também, ou ajuda de casal. Eles precisam estar atentos, porque muitas vezes ele vai falar, olha, o que eu posso distrair é justamente isso, vou descansar, porque repare que a Netflix tomou o lugar daquele futebol que o pessoal jogava antes, que agora está começando aos poucos, após a pandemia, ou seja, durante esse período de melhora, né, das condições, o pessoal já começa a fazer aquela caminhada no parque. Vai ao parque, olha do lado de fora, gaste energia com outras coisas, com um foco em outras coisas. E uma coisa que ele gosta é o filme, mas ele vai precisar usar a Netflix, né, os documentários, mas ele precisa ampliar a sua visão à volta, e ela também, e a realidade toda é justamente isso. Ela pode procurar ajuda, e nessa ajuda ela vai ser orientada também como ela poder viver melhor, e ele vai ver isso na vida dela, e bom que os dois façam juntos, né? É uma realidade, não é só tomar o medicamento para acabar a ansiedade, não, é tratar essa ansiedade, é cuidar dessa ansiedade. E não adianta o outro de fora falar rispidamente. É aí que nós falamos sobre empatia, o promover reflexões, né? E aí começa, poxa, vem cá bater um papo comigo, vamos conversar, deixa a Netflix um pouquinho lá, e que ela não vai sair de lá não, mas a gente pode conversar sobre vários assuntos, sobre projetos, sobre coisas que a gente pode vivenciar juntos. Então, é importante que quando eu falo para o outro que ele está errado, né, ele está errado na minha ótica. Na ótica dele, ele acha que ele está certo, e ele pode estar indo muito bem. Mas, assim, qual nessa situação dele o prejuízo que ele está causando para ele e para quem está do lado dele? E é a gente trabalhar justamente dessa forma. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Aguinaldo. Eu vou passar aqui para o senhor, porque, né, a pessoa mandou, mas eu particularmente não entendi muito. Não, de repente o senhor capta aí o que ela quis falar. Eu sinto dor 24 horas, fico falando essa palavra aí. Essa palavra aí que eu não entendi. Meu Deus, será que é isso? Meu Deus, quando a dor está insuportável, tenho medo de desagradar a Deus e preocupar meu esposo e ele se afastar de mim. Ela está falando que ela tem 74 anos e o esposo 63. Olha só, vamos entender se esse ai meu Deus, estou sentindo muita dor, né? E aí é importante observar o seguinte: foi ao médico? Tem ido ao médico? Tem procurado ver o que tem acontecido? Porque tem pessoas que têm algumas comorbidades ou algumas enfermidades que realmente causam dores, e ela vai aprender a conviver com essa dor. Eu tenho uma irmã que lá da igreja, que ela fez uma cirurgia no pé por causa da fratura, e a gente sempre conversa com ela. Tem dia que ela não consegue ir à igreja por causa da dor que ela está sentindo, principalmente na mudança climática, e ela fala, olha, é uma dor que eu vivo tendo que tomar medicamento em relação a isso, mas quando possível eu estou trabalhando, fazendo as minhas coisas, e é uma realidade. Então pode ser que seja uma questão física que precisa ser cuidado, que precisa ser trabalhado em relação a isso, né? E essa dor é porque ela está sentindo. Ela pode até conversar sobre essa dor, né? Como que estar vivenciando isso? O que está trazendo? Qual a angústia? Eu gostaria de fazer mais outras coisas, mas eu estou limitada. Olha, vamos pensar de um lado em que quantas coisas a senhora já conseguiu conquistar na vida. Olha, são 70 e poucos. Quantos anos, Elber? 74 anos. 74 anos de lutas, 74 anos de conquistas, 74 anos que passou por várias circunstâncias. Então o organismo ele vai entendendo isso, e muitas vezes nós não queremos sentir dor, né? Eu lembro que uma irmã lá da igreja, ela fala de um pastor, que foi o pastor dela, que ela contando que a experiência, né, foi conversar com a irmã, e a irmã falou, pastor, eu tô cansado, tô sentindo muito dor, não consigo fazer nada. E essa irmã tinha 81 anos, né? E o pastor falou para ela, minha irmã, a senhora tem 81 anos,
a senhora não nasceu com essas dores, mas olha, a senhora não tem 8 anos, não tem 18 anos. Então, a tendência física nossa, por isso buscamos uma melhor qualidade de vida, por isso que vem a questão dos exercícios, e procure ajuda, uma ajuda em relação à questão de cuidar da sua saúde. Eu sei que a senhora está cuidando, né? Mas o que fizer melhor. E isso é justamente o resultado de uma vida longa, né? Podendo dar conta de várias coisas. E a gente vai podendo melhorar. Então, converse, com certeza o seu marido também deve sentir algumas dores, ele só não vai falar, né? Mas podem até aproveitar o melhor desse tempo que vocês estão juntos ali e conversar, até mesmo que seja sobre as dores, sem reclamar das dores. Não falar, olha, mas tá doendo. Não quero reclamar não, mas tá doendo. Então vamos lidar como é que é vivenciar tudo isso. E vai ser muito bom a cada dia vocês estarem cuidando um do outro. Doutor, muito obrigado. Um abraço a todos. Deus abençoe. Até quinta-feira, então. Quinta-feira o senhor já até falou o assunto, já adiantou o assunto aí. Repete para mim, por favor. Nós vamos falar sobre comportamento abusivo. Olha só. Ontem mesmo eu estava conversando aí na Rede 316, a gente batendo um papo, não na rede, mas conversando nos bastidores, né? Sim. E falamos sobre comportamento abusivo e estar atento. Sempre vocês vão observar eu falando uma coisa: olhe para você. Olha como você está. Você tem sido feliz? Você tem dado conta de si mesmo? Tem percebido como você tem lidado com o mundo? Então, quando formos falar sobre comportamento abusivo, é importante que você olhe para você também e veja como você tem vivenciado essa vida. Forte abraço! Valeu, doutor. Obrigado. Então, até quinta-feira. Então, a gente vai estar aí quinta-feira que vem, permitindo Deus, com mais uma edição do nosso No Divã da 316. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.